Oi galera, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre células, toda essa parte envolvendo as células e as suas funções, vamos agora entrar numa outra parte que na realidade já começa a sair um pouco da questão das células de forma geral. Embora a gente continue tratando de células, a gente continue tratando ainda nessa aula de hoje das divisões celulares, mas já começa a fugir um pouquinho e já começa a pender para a parte de embriologia, que é o assunto da próxima aula. Já começa a ampliar um pouco essa questão dos estudos da célula, ok? Que é a gametogênese. Como o próprio nome já sugere, tem relações com o gameta. Está relacionado aos gametas, ao estudo dos gametas, à formação dos gametas. Que quando a gente estudou divisão celular na aula passada, a gente viu que, em uma das aulas passadas, a gente viu que uma das divisões está relacionada diretamente à formação dos gametas, que é o que a gente vai ver agora propriamente dito. E temos que lembrar, o que é um gameta? Um gameta é a célula reprodutora. Todo ser vivo sexuado, todo ser vivo que possui reprodução sexuada vai apresentar gametas. Vamos começar a ver isso agora. Vamos lá. Gametogênese, ao pé da letra, quer dizer o quê? Processo de produção dos gametas masculinos e femininos. Masculino, nós já sabemos que são os espermatozoides, no caso da espécie humana, propriamente dita, e dos animais, de forma geral também. E no caso dos femininos, os ovócitos, que popularmente são chamados também de óvulos. Mas o termo mais científico é ovócito. Os gametas são formados com base em células diploides. Lembrando que célula diploide é 2N, que vai apresentar 46 cromossomos na espécie humana. Quando a gente fala de 46 cromossomos, a gente está falando da espécie humana. E sem considerar as alterações cromossômicas que acontecem, que nós vamos ver aí provavelmente nas próximas aulas. Eu devo comentar alguma coisa nas próximas aulas sobre isso, que são as anomalias cromossômicas, ok? Por meio dos processos de mitose e meiose. Mitose, lembrando, acontece sobretudo nas células diploides, 46, ok? E meiose na formação dos gametas. Quando é que uma célula é 46 cromossomos? Quando ela é diploide, ou seja, quando ela recebe 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. O nosso organismo, na íntegra, vai possuir células com 46 cromossomos. E onde é que vai ocorrer a gametogênese? Nas nossas gônadas sexuais, as chamadas gônadas sexuais. Quem são elas? Os testículos e os ovários. No homem, os testículos, na mulher, os ovários, ok? No caso do homem, a gametogênese vai gerar os espermatozoides, como a gente já sabe, onde vai ocorrer a divisão e a maturação celular, que a gente vai ver já o que é isso. E no caso da mulher, vai ocorrer a formação e a maturação dos ovócitos, também chamados de óvulos, popularmente. Como a gente comentou já na aula anterior, em uma das aulas anteriores, o evento que vai ser fundamental para a gametogênese é a meiose. A divisão celular que vai ser crucial para que ocorra a gametogênese é a meiose. Lembrando que na meiose, a célula que é produzida vai conter metade do número de cromossomos da célula-mãe. Lembrando disso, ok? E como a gente comentou também ainda agora, 2 gametas haploides, 23, quando eu falo em haploide na espécie humana, são 23 do nosso pai, 23 da nossa mãe. Quando ocorre a fusão vai gerar uma célula diploide, vai formar um ser vivo diploide, que é o nosso caso, quando o nosso pai, a nossa mãe tiveram relações, que aconteceu a fusão do espermatozoide com o óvulo,
formou-se uma célula diploide com 46 cromossomos. E essa célula diploide foi se dividindo até formar o embrião e depois o feto. Ok? As células que vão originar os gametas, as células que vão originar os gametas são chamadas de células primordiais. Ok? São aquelas células iniciais. Repetindo, são produzidas nas gônadas sexuais, nos testículos e nos ovários. Espermatogênese. O que é a espermatogênese? É o processo onde vai se formar os espermatozoides, onde os espermatozoides vão ser formados. Existem etapas, tanto na espermatogênese como na ovulogênese, que a gente vai ver agora. Vamos lá, vamos em frente. A espermatogônia vai se transformar num espermatozoide, que é o gameta masculino. Existem várias fases, ok? Espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, espermiogênese, que é a transformação das espermátides em espermatozoide. A gente vai ver isso na imagem. Tudo isso acontece, gente, a partir de mitoses e de meioses também. Começa por mitose, na fase inicial, quando a espermatogônia vai formar os espermatócitos primários, ocorre mitose. Quando já vai acontecer dos espermatócitos primários para os secundários, vai acontecer meiose. Ok? Então, começa com meiose. Isso serve para a ovulogênese também. E termina com... Começa com mitose, perdão. E termina com meiose. Ok? Como a gente está vendo aqui, ó, espermatogônia. Aqui as células diploides, 46 cromossomos na espécie humana. Lembrando que essa questão de quantidade de cromossomos varia. Cada espécie vai ter a sua. A gente está tratando aqui da espécie humana. Com exceção das situações de anomalias cromossômicas, que é quando vai aparecer indivíduos com 47 cromossomos, com 45, com 44. Mas aí é outro caso que a gente vai ver em outro momento. Então, 2N, célula diploide, todos esses aqui são diploides, até aqui são diploides, ó, espermatogônias, espermatócito primário, sofreu mitose, e aqui ele aumentou um pouco de tamanho. Pode observar que ele cresceu um pouquinho. Daqui em diante, do espermatócito primário para o secundário, vem a meiose, olha a diferença, meiose 1. Aqui já é, digamos assim, a fase inicial do gameta. Aqui não tem gameta ainda, porque aqui é diploide. É uma célula que é presente no testículo, no caso do homem, para ficar mais fácil de entender. Nesse caso aqui, não. Essa célula sofreu meiose, o espermatócito primário, e originou 2 espermatócitos secundários, que tem a metade do número de cromossomos do espermatócito primário. Observe que tem a metade. N é metade de 2N. Beleza? Se N é metade de 2M, houve meiose. E vai acontecer a meiose 2 aqui, do mesmo jeito. As duas células N e os 2 espermatócitos vão originar 4 espermátides, também N. Porque aí já tem gameta, embora não esteja maduro. É importante ressaltar isso. Ainda não esteja maduro. Você não está vendo a cauda aqui, por exemplo. E aqui temos a formação da espermiogênese propriamente dita. Os espermatozoides começam a adquirir sua forma. Olha o flagelozinho aqui, a caudazinha, como a gente chama. E na última fase, o espermatozoide propriamente dito, já na fase madura, no cúmulo, no ápice da sua maturidade já. E aí a gente tem os espermatozoides já produzidos devidamente. Lembrando que o homem produz milhões. Em uma ejaculação são liberados milhões de espermatozoides. A mulher não libera tantos óvulos assim. Liberam bem menos. Ok? A espermatozoide, então, vai ter 4 fases que a gente vai ver na imagem, já já. Proliferação ou multiplicação, ou seja, é a fase onde são produzidos os espermatozoides, a vida inteira o homem produz, a vida inteira. Agora,
Na puberdade se destaca. Na puberdade a produção é mais assintosa. Mas o homem tem lá já as células iniciais lá, a vida inteira ele tem lá. Ok? Agora, na puberdade, devido à ação dos hormônios, vai haver o destaque, vai haver a fase mesmo de proliferação, onde mais vão ser produzidos, muito mais, porque vai ter a ação dos hormônios também. Até, por exemplo, os 11 anos não é muito normal. Apesar de hoje em dia tem meninos que com 10 anos já produzem, como tem meninas com 10, com 9, já ovulam, já podem ser mães também. A gente acompanhou por esses dias aí o caso da menina que foi estuprada, com 10 anos, né? Então, hoje já é menos incomum, vamos dizer assim, com 10 anos, já ter, entre aspas, uma maturidade no sentido de produção de espermatozoides. Já não é tão incomum assim. Certo? Então, na proliferação, qual é a divisão celular? Mitose. Mitose porque vai produzindo e vai aumentando a capacidade de produzir. E vai em milhões. Da puberdade em diante, o cara libera milhões de espermatozoides. Fase de crescimento. O citoplasma vai aumentar um pouco das espermatogônias, daquelas fases que a gente viu ainda agora. Vão se converter em espermatócitos primários, também chamados de espermatócitos primários. Espermatócito de primeira ordem é a mesma coisa de chamar de espermatócito primário, que são 2N. Os espermatócitos primários, vamos voltar um pouquinho para lá, para a gente ver. Olha eles aqui. São 2N ainda. Ok? Ou seja, são diploides. Tem 46 cromossomos. Fase de maturação. É a fase, como o próprio nome já sugere, é a fase onde o espermatozoide vai sofrer a etapa de maturação. A formação, o início da formação propriamente do gameta. Até então tem as células que vão dar origem. Aqui não, já é o início. Já vem pós primeira divisão meiose. Ok? Já acontece, as mais meioses vão acontecendo durante essa etapa da maturação. Ok? E aí vem a espermiogênese, que é a transformação das espermátides, como a gente viu na imagem, nos espermatozoides. Então, são 4 fases que a gente observa aqui. A gente vai ver que, no caso do óvulo, há uma diferença. Vai ter uma fase que o óvulo não vai ter. Apenas uma. Vamos lá. Aqui, período germinativo, na adolescência, como a gente viu ainda agora. Germinativo, na adolescência, na puberdade, melhor dizendo. Crescimento, fase de crescimento, aqui na imagem, toda essa fase aqui, crescimento sem divisão celular, mitose. A fase de crescimento é aquela parte que a gente viu que a célula aumentou um pouquinho o citoplasma, aumentou um pouquinho o seu tamanho. Período de maturação, que aí já vem aqui, nessa fase aqui, ocorre a primeira meiose e daqui em diante começa todas as outras meioses. Quando o espermatozoide começa a passar pelo processo, de fato, de amadurecimento, de diferenciação, não é ainda a diferenciação, mas é o processo que vai levar o espermatozoide a se diferenciar. Na fase de diferenciação, a gente tem a espermiogênese, que aí é quando vai aparecer o espermatozoide com todas as suas estruturas. O acrossomo, lembrando que quem forma o acrossomo, como a gente viu na divisão celular, é o complexo de Golgi. A gente viu na divisão celular e viu também nas organelas. O complexo de Golgi é quem vai formar o acrossoma. Aqui, as vesículas do complexo de Golgi fundem-se e formam o acrossomo. Lembrem disso. E o que é acrossomo? Acrossomo é essa partezinha aqui, localizada na cabeça. Beleza? É o complexo de Golgi quem vai dar origem a essa estrutura. E a ovulogênese, como o próprio nome já está dizendo, é a formação dos óvulos, dos ovócitos, do ponto de vista científico, como a gente chama, na mulher, que acontece nos ovários. A formação dos ovócitos ou óvulos acontece nos ovários. E nos ovários a gente vai encontrar os folículos ovarianos. Os folículos ovarianos. E é lá onde se localizam as células germinativas, que são a primeira fase da ovulogênese, que é o que a gente vai ver agora.
As fases são bem parecidas, gente. O processo é bem parecido. Vamos ver aqui na imagem. Veja que só muda uma das etapas. Ó, só não tem a diferenciação. No caso da ovogênese ou ovulogênese, em relação a dos gametas, dos espermatozoides, melhor dizendo, a gente só não vai ter a diferenciação. É a única fase que não vai estar presente na ovogênese. Vamos voltar um pouquinho na imagem para vocês se situarem. Ó, essa fase aqui não está na ovogênese. O óvulo vai amadurecer e já vai, antes mesmo de amadurecer, ele já vai ter o formato próprio dele, natural dele. Não vai precisar passar por essa diferenciação. É diferente do espermatozoide. Ok? Aí nós temos quase a mesma coisa. Ovócito primário, ovócito secundário. E até chegar no óvulo propriamente dito. As 3 etapas são muito semelhantes, não tem muita diferença. A diferença está na quantidade. Basicamente, está na quantidade. Ok? E aqui nós temos as fases. Fase germinativa, 2N, a mesma coisa, como a gente já comentou. Germinativa, 2N, as ovogônias. Nas 2 imagens a gente pode observar isso. Essa fase é a germinativa. Essa fase é a fase, se a gente fosse olhar na formação do espermatozoide, é basicamente semelhante. É o período germinativo. Ok? Depois do período germinativo, nós temos, aí vem a ovogônia, as ovogônias, ovócito primário, tudo muito parecido. A única diferença é que, repetindo, no caso da ovulogênese, não existe diferenciação. E tem outra diferença também, antes que eu me esqueça. O glóbulo polar, vamos voltar para ele aqui, para a gente falar um pouquinho sobre ele, que é importante. Além disso tudo, nós temos a formação do glóbulo polar. Está aqui para frente. O glóbulo polar, não é, digamos assim, fértil, vamos dizer assim. Ele acaba sendo praticamente descartado pelo organismo, pelo sistema reprodutor da mulher. Ele não tem função de fertilidade, de ser fertilizado. Ok? Embora seja um óvulo, digamos assim, mas ele não tem essa capacidade de fertilizar. O óvulo que vai ser fertilizado é esse aqui, ó, que é o desenvolvido, é o ovócito, ok? Já desenvolvido, com um tamanho um pouco maior, é quem vai dar origem, quando o espermatozoide se encontra com ele e ocorre a fusão dos dois, vai dar origem a um novo bebê, a um novo feto, no caso da espécie humana. Ok? E resumidamente, o que é que a gente tem que saber? Essas fases. Lembrando que são basicamente as mesmas, com a diferença de que, no caso do sistema reprodutor masculino, ou melhor dizendo, no caso da gametogênese masculina, ainda tem a fase de diferenciação. Basicamente é isso. E temos que lembrar também quando ocorre mitose e quando ocorre meiose. São as 2 fases que a gente também tem que saber distinguir. Olhando na imagem já fica bem fácil. Praticamente só vai haver mitose, na fase germinativa e na fase de ovogônia, no caso dos óvulos. Não é muito diferente também dos espermatozoides, na formação dos espermatozoides também. Ok? Para vocês darem uma treinadazinha, só 2 questõezinhas do módulo do capítulo 3. Módulo 3, capítulo 9. Vocês darem uma treinadazinha e aí no plantão a gente tira dúvidas, a gente discute um pouquinho, qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado claro, a gente conversa no plantão, ok? Um abraço, qualquer coisa pode procurar e até a próxima aula. E o próximo plantão também, ok?